nós abrimos a série documentária nos situando na história moderna. E o faremos a partir do primeiro vídeo, ou do primeiro documentário, sobre o Iluminismo. Então, o Iluminismo, eu entendo o Iluminismo como um dos acontecimentos históricos que muito bem caracteriza o que a gente conhece, o que ficou conhecido por era moderna, ou pela história moderna. Esse é um movimento surgido na Europa no século XVII e que provocou, a partir dele, profundas transformações na vida política, na vida cultural, na vida econômica e, consequentemente, na vida social, né, de homens e de mulheres, não só da Europa. E o documentário vai nos mostrar como é que esse iluminismo, como é que essas ideias iluministas, elas não só se consolidam na Europa, mas também ao longo do século XVII e dos séculos seguintes, ela se expande pelo mundo ocidental. Então é um documentário preciso com relação a essas informações sobre o iluminismo, que vai ser fundamental para as transformações do antigo regime na sociedade liberal que nós vivemos até hoje. Daí a relação de que está presente ainda hoje muito dos pressupostos dos iluministas. O iluminismo é caracterizado por uma questão política, que era a luta contra o antigo regime, contra o absolutismo monárquico. No campo econômico, defende os ideais do liberalismo econômico, que mais adiante, com a formação dos Estados Nacionais, que nós veremos aqui, vão instituir o capitalismo. Enfim, é a luta da burguesia. É a luta da burguesia que já começa a se fortalecer ali do ponto de vista político. Então o iluminismo tem três células, eu diria três células. A espinha dorsal é composta por três elementos. Um elemento político, que é o enfrentamento ao antigo regime, ao regime da monarquia absoluta. O segundo é a defesa dos ideais liberais na economia. Essa defesa do liberalismo econômico vai, posteriormente, com a Revolução Francesa, instituir o sistema capitalismo. A Inglaterra já tem se desenvolvido a indústria, tem desenvolvido a chamada Revolução Industrial, e que isso vai se expandir. Pois bem, e o terceiro elemento iluminista era a luta ferrenha contra os conceitos culturais da Igreja Católica. Os iluministas pregam, e vão conseguir, evidentemente, a separação do Estado da Igreja, enfim, todos os elementos que vão afastar o obscurantismo religioso, né, e promover a ciência, como o próprio iluminismo propunha, né, e se fizera com muitos pensadores e filósofos. O segundo texto é um outro documentário, e este trata do absolutismo monárquico, da monarquia absoluta. A monarquia absoluta é o que nós conhecemos pelo antigo regime, o regime que foi anterior ao capitalismo e que vai à ruína com a Revolução Francesa. Neste sistema, que ficou conhecido como o absolutismo, o monarca, o rei, tem poder absoluto. Inclusive, a crença de que eles são os representantes divinos na Terra. Então, esse poder absoluto dos reis leva a dominar absolutamente toda a vida política, econômica e social. Ainda que se começasse a falar em estados, Estado, como a gente conhece, o Brasil é um Estado, enfim, essa divisão estatal que nós temos. O Estado era o próprio rei, ele era a lei. Tem uma frase célebre do Luís XIV, rei de França, de que quando a burguesia que lhe cercava falou em Estado para ele a primeira vez, ele disse: olha, o Estado sou eu, não preciso de Estado. E de fato, o rei era absoluto, e esta era a forma, o absolutismo, o rei era absoluto, comandava absolutamente tudo. No campo social, ele dividia esse poder com a Igreja Católica. Afinal de contas, era a Igreja que dizia que fulano ou cicrano era rei. Era a vontade divina e a representação divina, para quem acredita,
na Terra é da Igreja Católica, principalmente naquele tempo que não havia o contraponto no Ocidente dos protestantes que vão surgir depois. Então, o que mais caracterizou o absolutismo foi esse controle absoluto do monarca sobre a vida na Terra. Agora, isso tinha um complicador seríssimo para o sistema que iria substituir. Era por isso que tinha que ser substituído, que é o capitalismo, que é os ideais liberais, que nós vamos ver mais adiante com outros documentários. O terceiro vídeo ele trata da Era do Descobrimento. É um período importante, mas ele tem uma peculiaridade que é tratar de um assunto que hoje voltou à tona depois de mais de 400 anos, que é o terraplanismo. Para que vocês tenham ideia, no ano passado, em 2019, o Instituto Datafolha fez um levantamento, fez uma pesquisa no Brasil e constatou que existe 7% de brasileiros que acreditavam de que a Terra era plana. Olha, isso é um debate antiguíssimo, isso é um debate que os gregos já há mais de 2000 anos haviam feito e que se retomou de forma mais forte a partir desse período que a gente vai ver no documentário dos descobrimentos. Era preciso tecnologia, certos instrumentos que só a ciência poderia dar conta, e com eles foram descobertos, de fato, aquilo que os gregos, inclusive, já sabiam, que a Terra não era plana, a Terra é redonda. Mas isso era uma disputa tão grande com a Igreja que alguns, inclusive, morreram, né? Foram queimados, viraram churrasco nas fogueiras, na santa fogueira da Inquisição da Igreja Católica. Mas, de qualquer forma, esse parecia um debate superado, mas vê que agora ele se retoma no Brasil, né? Então 7% da população brasileira se diz terraplanista. E o grande ponto de justificativa para esses 11 milhões de brasileiros é uma interpretação de um dos livros da Bíblia Católica, que é o livro do Gênesis. Então veja, há uma caracterização levantada pelo Instituto Datafolha sobre esta pesquisa dos brasileiros terraplanistas, e que em sua maioria são homens, todos eles filiados a uma crença religiosa, ou são católicos, ou são protestantes, e que têm baixa escolaridade. Outras características dos chamados terraplanistas, a sua descrença na ciência, são anticientificistas, e tem-se aí um elemento bastante compreensível. Se a formação dessas pessoas, se a formação intelectual dessas pessoas é de nível baixo, é de nível de ensino médio, quando muito, evidentemente vai ter que se opor à ciência, que requer conhecimentos elaborados, que requer anos e anos de estudos, de pesquisa. Então esse é um dos pontos que caracteriza essa diferença entre os terraplanistas e os não terraplanistas, entre a ciência e o senso comum. E o documentário representa isto, ainda que não fale especificamente do caso brasileiro, ele nos dá uma dimensão dessa luta ferrenha entre a luz e a escuridão. Entre as trevas. O quarto documentário, ainda dentro desse processo de descobrimento, trata de algo específico. Trata-se da acumulação primitiva de capital a partir da América, a partir do ouro e da prata que é expoliado dos povos da América do Sul, sobretudo de onde hoje é o Peru, onde foi encontrada a maior jazida de prata do mundo, é uma serra imensa, vocês vão poder ver isso, em Potosí, e que a partir dali o mundo se modificou. O mundo se modificou porque entrou uma quantidade de dinheiro imensa no continente, sobretudo europeu, e enriqueceu aquelas nações e criou as condições para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento do capitalismo, a partir da Inglaterra. E a Inglaterra pouco explorou as Américas.
lá na América do Norte, muito mais com uma colônia de perseguidos religiosos que vieram a construir ali o que hoje é os Estados Unidos, mas a grande exploração, os grandes recursos minerais que foram extraídos foi do Brasil e do que a gente conhece pela América Espanhola, como eu disse, o ouro e a prata, sobretudo, desses povos. Empobreceu. Muitos dos nossos povos primários, originários aqui, foram extintos, enquanto que o resto do mundo, sobretudo a Europa, enriquece exponencialmente, à custa da miséria desse povo, que até hoje sofre a falta de suas riquezas. Então, o quarto documentário é este, sobre a acumulação primitiva e como os europeus, sobretudo espanhóis, a princípio, e como a Inglaterra foi a grande beneficiária do ouro e da prata espoliado, roubado aqui das Américas e da América do Sul, sobretudo. O quinto documentário, novamente, opomos religião e ciência. É um documentário sobre Galileu Galilei. Galileu, que foi um dos maiores astrônomos da humanidade, por volta de 1620, consegue aprimorar um objeto e transformá-lo num telescópio. Ele pega uma luneta e transforma num telescópio e consegue, com isto, se aproximar visualmente dos planetas. E faz aquela descoberta, na verdade, apenas comprova aquilo que os gregos já haviam feito anteriormente. O que Galileu, a grande descoberta de Galileu, é que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário. Ora, mas isso não é uma questão pacífica, né? Por conta dessa descoberta e insistência de Galileu nos seus estudos, ele vai terminar a sua vida na prisão. A Igreja vai condená-lo, um processo longo, de mais de 10 anos, de julgamento de Galileu, e ele termina por ser preso, condenado e preso, por afirmar e comprovar de que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, como a Igreja queria, né? Que a Terra girasse em torno, que o Sol girasse em torno da Terra. Então é mais uma vez a briga, a luta entre luz e escuridão, né? Entre razão e religião. O sexto documentário trata de Martinho Lutero, trata da reforma luterana. Veja, se a Igreja Católica combatia a ciência contra seus dogmas, em defesa dos seus dogmas, ela agora passa a combater também uma outra religião, um outro aspecto religioso dentro do seu próprio seio, da cristandade. Todos são cristãos, mas com perspectivas diferentes. A questão que se chama a atenção com as 95 teses de Lutero, como vocês sabem, foi um frade da Igreja e tal. O que há de se perguntar com relação a Lutero é por que a Igreja não matou Lutero, né? A Igreja matou Giordano Bruno, a Igreja prendeu Galileu, a Igreja matou tantos e quantos outros, né, que contrariasse os seus pensamentos. E por que a Igreja não matou Martinho Lutero? Havia interesses muito maiores, que essa é uma das coisas. Essa é uma das coisas que eu dizia lá no início para vocês, para terem cuidado quando vocês pegam um documentário. Isso é feito um livro didático. Tem alguns pontos e não aprofunda. E, na verdade, há pouca produção relacionada às questões que, de fato, levaram Lutero não só a contestar as teses da Igreja Católica, mas, sobretudo, mantê-lo vivo. O que manteve vivo Lutero? Bom, Lutero vai ser mantido vivo pelos príncipes que tinham interesse, uma burguesia que estava começando a surgir, que tinha interesse que a Igreja Católica abrisse mão de alguns de seus dogmas, principalmente aqueles que interviam diretamente em questões econômicas, por exemplo, a condenação à usura. Né? A usura é juros, né? E a gente sabe que a burguesia vive de juros, ou grande parte da sua riqueza são de juros. A gente vai inclusive ver durante esse curso nosso dois momentos em que os juros vão provocar crises terríveis. Pois bem, mas Lutero sobrevive a tudo isso e morre, né, de morte natural, em função
da proteção da burguesia e dos príncipes que, de uma forma velada, combatiam a Igreja Católica. Mas é um documentário interessantíssimo. Como eu disse, todos eles devemos ter cuidado, porque são meras informações. O que a gente tem que fazer é buscar aprofundar esses conhecimentos que surgem a partir de cada vez que a gente se depara com um determinado documentário. E com este, Lutero, não é diferente. O 7º documentário deste primeiro módulo do curso trata do desenvolvimento industrial na Inglaterra, por volta de 1720, 1750. Então, a Revolução Industrial Inglesa tem alguns aspectos interessantes do ponto de vista econômico. Se desenvolveu muito em função do ouro e da prata que foram extraídas da América do Sul, ainda que não fossem colônia da Inglaterra. Mas a Inglaterra, por uma série de elementos, se apoderava deste metal. Por uma série de meios, se apoderava desses metais, inclusive com pilhagem, com roubo, não é? Com a pirataria. Por muitos anos, a Inglaterra mandara seus corsários para a costa da América a saquear os navios que saíam daqui carregados com ouro e prata. Outra forma bastante eficaz de tomar as riquezas produzidas por Portugal e Espanha aqui nas Américas era a proteção, era o empréstimo, né? Eram os juros altos, empréstimos, e a proteção marítima, sobretudo em Portugal. Vocês devem estar lembrados que quando a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808, ela vem escoltada pela marinha inglesa. Napoleão está no seu processo de expansão francesa, de Império Francês, ameaça invadir Portugal, e a família real foge para cá sob a proteção da Inglaterra. Essa proteção não era à toa, né? Não era por bondade que eles botaram seus navios de guerra no mar, né, atravessar o Atlântico para trazer a família real para cá. Então, as formas com que a Inglaterra se apoderou da riqueza produzida aqui nas Américas foram várias. Seja com o roubo deliberado, com a pirataria, seja pela forma comercial como esta que citei agora para vocês. Então, este documentário trata justamente do surgimento, do desenvolvimento da indústria na Inglaterra, que ficou conhecido como Revolução Industrial, e que é de fundamental importância nos dias atuais, sem o que não viveríamos do ponto de vista econômico e político que vivemos. Então são acontecimentos que nos dizem ainda até hoje, muito vivamente. Mas para a Inglaterra chegar ao desenvolvimento industrial, alguns empecilhos deviam ser superados. No século anterior, por volta de 1640, entre 1640 e 1688, desenvolveu-se uma série de guerras civis na Inglaterra, e que nós vamos começar aqui pela chamada Revolução Puritana de 1841, né, que vai de 1841 a 1849, e que leva o Carlos I, o rei inglês, a ser destituído do trono e, né, por uma daquelas que aconteceria logo depois, tantas outras, né, decapitado. Ali era a primeira grande vitória, que vai se completar em 1688, quando a burguesia, de fato, destitui por completo o antigo regime, o absolutismo monárquico, e institui a monarquia parlamentarista, que inclusive ainda hoje é o modelo político inglês. Na monarquia parlamentarista existe o monarca, mas quem de fato quem governa é o parlamento, o primeiro-ministro e os seus deputados. Era algo completamente novo, né? Não havia experiência como aquela. A burguesia tinha tomado o poder político. A monarquia é decorativa. Até hoje usa-se muito quando se quer dizer que alguém não tem poder, está ali apenas decorativo, isso é feita a rainha da Inglaterra, né?
reina, mas não governa, não manda em absolutamente nada. E foi assim que os ingleses superaram o antigo regime. Mantiveram o monarca, mas sem poder. O poder está no parlamento. A política se desloca do Palácio Imperial para o parlamento. E foi o que ocorreu a partir de 1641, com a Revolução Puritana, e que se completa com a Revolução Gloriosa de 1688. O nono filme é a Revolução Francesa, a maior revolução burguesa de todas elas. É ali onde a burguesia, de fato, em 1789, destrói o antigo regime. Evidentemente, estamos falando de história, as coisas não são simples. Não fora o fato da queda da Bastilha, da prisão francesa, nem a decapitação dos monarcas, que levou ao fim do absolutismo de imediato. É evidente que na França o processo da burguesia começa a se solidificar ali. Mas ele só vai ser completo por volta de 1850, 1848, 1850, com o período de revoluções burguesas que assola toda a Europa, começado em 1648. Na verdade, em janeiro, fevereiro de 1648, a Europa passa por uma série de revoluções que Erich Hobsbawm denominou de a Primavera dos Povos, porque em um período de 5, 6 meses, dezenas de países simultaneamente entraram num processo de revolução. Evidentemente, essas revoluções não foram aleatórias, não caíram do nada, elas já vinham sendo construídas pela burguesia. Mas é o momento em que a burguesia, de fato e absolutamente, se consolida enquanto poder em toda a Europa e, consequentemente, no resto do mundo conhecido. Vai se expandir a partir da Europa a ideia de Estado, do Estado Nacional, que não tinha até aquele momento. E, na verdade, esses Estados Nacionais só vão se constituir, se solidificar a partir de 1871, com a unificação do que hoje é a Alemanha, da antiga Prússia. É o período também da unificação da Itália, dos reinos italianos. Sem essa unificação, o capitalismo, que era grande desejo dos burgueses, não poderia subsistir. Para que vocês tenham uma ideia, por volta de 1670, entre 1600, enfim, naquele período, o que hoje é a Alemanha era um amontoado de 261, 264 reinos, principados. O que significa dizer que era impraticável o capitalismo. Primeiro porque não havia a segurança jurídica. Cada reino deste, cada principado desse tinha suas próprias leis, seus próprios impostos. Então você imagine o que é você viver num reino, supomos que Fortaleza fosse um reino, e eu produzisse aqui, sei lá, roupas, e fosse vender no reino aqui vizinho de Calcaia. Quando eu atravessasse a ponte que liga uma cidade a outra, no caso seria ligar um reino ao outro, eu pagaria uma taxa de imposto. Pagaria um aqui para sair, pagaria um outro lá para entrar. E se eu saísse lá para ir para uma outra cidade, pagaria também. Então era inviável, era impossível o capitalismo se desenvolver sem a formação dos Estados Nacionais, que veremos num outro momento deste curso. Então este é o nono documentário que trata sobre a Revolução Francesa. Os grandes personagens, mas também o povo, e os seus anseios. Um outro detalhe, quando a gente vê a Revolução Francesa, principalmente em documentários, é que sempre se nega este caráter do econômico que determinou a queda do antigo regime e o surgimento do liberalismo burguês, do Estado burguês, que depois, como conhecemos, o Estado capitalista, o Estado democrático de direito. Então, para fechar essa primeira parte sobre a história moderna, tem um outro documentário sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão, para além das suas conquistas, para muitos fantásticas, tem um elemento central que nos interessa, que é o Código Napoleônico. Napoleão constitui um código civil pelo qual vai dar
aquilo que o mercado, que os burgueses, que o capitalismo exige. Segurança jurídica para poder comercializar o que quiserem e saber que vai ter a justiça é quem vai determinar quem está certo ou quem está errado. Que era diferente, por exemplo, na época absolutista. O rei é quem dizia o que era certo e o que era errado, o que era lei e o que não era. Naquele tempo do absolutismo, o que era lei agora pela manhã poderia já não ser à tarde ou à noite, e muito menos amanhã. Então não havia segurança. E Napoleão Bonaparte cria o Código Napoleônico, que é um código civil, que garante a propriedade. E este é um grande feito de Napoleão. Para além, ou muito mais do que as suas conquistas pessoais, a sua bravura, as suas estratégias de guerra. Isso nós veremos com o 10º e último documentário que fecha essa primeira fase do nosso curso sobre a história moderna.